Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá, Beto. Oi, olá, Tata. pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e pela pesquisadora na área das ciências humanas, Renata Gracioso. Ou seja, ela mesma. Eu mesma. E aí, Beto? Bom, Tata, vamos retomar Vamos aí. continuar? Vamos continuar o assunto, mas na verdade, antes de continuar qualquer coisa, tô devendo uma resposta para um ouvinte nosso, para o Thomas lá de Brasília. Verdade, lembra que a gente Thomas. encerrou o programa passado, Sim. prometendo a ele responder a pergunta. Então, primeiro a pergunta do Thomas, né? Antes de mais nada. O Thomas perguntou o seguinte: Thomas, um abraço para você, cara, um abraço para Brasília. Vamos lá. A ciência se apoia em outros estudos para comprovar a existência de vida em outros mundos? Thomas, isso a gente até já comentou, mas eu acho legal você ter perguntado, e por isso que até eu fiz questão de responder no ar, porque é aquela história. Para nós é muito engraçado ter em mente que nós já vivenciamos, né, a visita desses seres tantas vezes e por tanto tempo, e ainda assim se cria uma ciência formal, né, para estudar a possibilidade de vida em outros mundos, ou seja, para provar a existência de vida em outros mundos. Eu prefiro até pensar, Thomas, que é o caso, no caso da astrobiologia, é o caso dessa investigação ter mais como foco identificar em quais mundos existem vida e não se existe vida. Então eu acho que a astrobiologia tem mais esse viés de provar em quantos mundos ou em quais mundos nós vamos encontrar vida, porque vida fora da Terra já foi provada, já se tem provas até demais da existência dela, tá? Então esse ponto a gente não discute. Dentro de uma outra parte da pergunta que você me fez, eu posso te indicar como um filme, apesar de ser antigo, mas ele diz muito, conta muito a esse respeito, principalmente no que se refere àqueles que a gente no programa passado se referiu a alienígenas que estão presos dentro do círculo reencarnatório aqui da Terra, o filme do Von Däniken. Existe o documentário do Von Däniken, que o título aqui no Brasil ficou sendo Eram os Deuses Astronautas, referindo-se exatamente a deuses da mitologia, deuses do passado, né, que teriam sido efetivamente visitantes, conforme a gente defendeu aqui no programa passado, visitantes oriundos de outros mundos, de outros planetas. Tá certo, Thomas? Então tá respondida aí a sua pergunta, né? E a gente aproveita a pergunta, esse final de resposta aí que a gente deu pro Thomas, para fazer de trampolim pro nosso programa de hoje. A gente vai continuar aprofundando, falando um pouco mais sobre essa situação do processo de mente a mente, né, dessa transmissão de pensamento efetivamente falando, apoiado em tudo que foi estudado pelo Frei Albino Aresi na década de 80, né, Dr. Frei Albino Aresi, e que estudos esses no qual ele provou que o ser humano funciona muito além dos 5 sentidos, tá certo? Sim. E é exatamente dentro desse contexto que a gente estava explicando no programa passado, que dimensões paralelas à nossa, né? Existe uma dimensão muito próxima à terceira dimensão, que é essa aqui em que a gente vive, através do qual os seres que estão ali hospedados, né, aguardando alguma situação, conseguem se comunicar conosco. Muitas vezes isso tem, por exemplo, para quem está me ouvindo agora e pensa na questão da mediunidade, por exemplo, né? A mediunidade nada mais seria do que esse fenômeno, né, da comunicação mente a mente acontecendo de forma mais enaltecida, né? Mais intensa, né? Acontece que muitas vezes, exatamente pelo fato da gente estar encarnado, e para quem acompanha os nossos programas desde o comecinho,
quando nós falávamos sobre bioarquétipo, o bioarquétipo, que é a informação trazida no nosso organismo vivo, nosso organismo biológico vivo, ela acaba se misturando aos pensamentos que a gente recebe quando está em estado de transe. Então eu vou dar um exemplo prático aqui e tentar explicar o seguinte. Por exemplo, tem aquelas pessoas que têm essa facilidade de sintonizar esses seres que estão nessa dimensão paralela. E nesse processo de mente a mente, então a pessoa é sugestionada a dizer várias coisas e tal. Agora, nem sempre, para não dizer quase nunca, essas pessoas que estão conversando conosco têm uma personalidade ou uma identidade definida. Porque ao passar para o lado de lá, para o estado dimensional, vamos dizer assim, ela perde essas características, ela perde características físicas, ela perde características de identidade. No entanto, dependendo do seu nível de evolução, ela conserva uma informação que às vezes ela entende que seja vital para passar para o ser vivo, para o ser encarnado do outro lado. Então ela fica às vezes cercando o ser vivo ali, o médium, vamos dizer, tentando passar alguma coisa nesse processo mente a mente para ele dizer para as pessoas. Só que nesse momento, quando o médium está naquela fase, naquele momento de transe, ele acaba permitindo também que aflore através das memórias do corpo físico dele informações dos seus ancestrais biológicos. Então é muito comum, às vezes, você ir a uma sessão espírita, a um terreiro ou qualquer outra coisa assim, e encontrar uma pessoa falando que nem um velhinho, que nem um preto velho, né, como o pessoal fala, ou então se comportando como uma baiana, ou então como um escravo, cigano, ou então como né? um cigano, Sim. E transmitindo até informações importantes, mas travestidas de um personagem que de repente é a herança biológica dele, vem dentro da herança biológica dele. É uma manifestação de algum ancestral, mas não manifestação viva, manifestação de memória. Vivido, né? Manifestação viveu, de memória certo. arquétipa, né? Então, o que você fala é em função da transmissão mente a mente. Então, a entidade está perto de você, ela está transmitindo os pensamentos dela. Você, apesar dos seus conflitos como ser humano encarnado, etc e tal, você faz uma filtragem ali e consegue passar a ideia central daquilo que ele está te transmitindo. Ao mesmo tempo em que teu corpo se manifesta de uma forma diferente da sua. Até porque você se sente mais à vontade e menos conflitante quando o seu corpo manifesta uma identidade para dar forma àquele que está falando através de você. Então isso é muito interessante. Esse estudo, gente, a gente faz há muitos anos e tem gente que fica assim, poxa, mas então não é a baiana que está falando comigo? Olha, até quem sabe a entidade que está conversando com você pode ter sido uma baiana. Mas naquele momento, naquele estado, naquela dimensão, ela não é mais nada. Ela é simplesmente uma consciência viva, tá certo? E numa faixa dimensional muito próxima à nossa aqui, e através dessa faixa, ela consegue, através do seu nível vibracional, o seu, ela consegue sintonizar a cabeça dela, a essência pensante dela com a sua. E aí ela consegue passar para você informações, ideias que você transforma em palavras e diz para as pessoas que estão ali junto com você. Muitas vezes você tem comunicações importantes quando o médium não se preocupa realmente com o que o corpo dele está fazendo, como o corpo dele está se manifestando, mas se concentra essencialmente em estar sintonizado com este que vos fala, né? Com essa entidade que está falando com ele através do pensamento. Gente, aqui no Brasil a gente teve o privilégio, né, de ter o Chico Xavier como sendo um perfeito radinho, né? O Chico sintonizava com muita facilidade qualquer um que estivesse ao lado dele, qualquer entidade que estivesse próxima a ele. E não por isso ele se manifestava como baiana, como preto velho, nada. Sim. Então, nesse ponto, o Chico tinha um aperfeiçoamento. Então o bioarquétipo dele não influenciava, mas a capacidade que ele tinha de sintonizar essas frequências dessas consciências vivas era simplesmente fantástico. Quem conheceu o Chico Xavier de perto, eu não tive essa oportunidade, mas todos que tiveram me narram isso para mim, e eu acredito piamente, porque de fato ele deixou muito material aí escrito, e esses materiais só podiam realmente ter sido compilados por inteligências que se comunicassem efetivamente com ele, tá certo? A produção literária dele é simplesmente espantosa, e o conhecimento
literaturas é bastante grande também. E comunicação esta através do processo mente a mente. Exatamente. Através do processo de sintonização mente a mente. E quando a gente fala mente a mente, não é cérebro. É mente a mente. O cérebro funciona como uma antena, como nós já dissemos em programas passados, atua como uma espécie de receptor. E a nossa essência, a nossa consciência, a nossa alma, a nossa inteligência viva recebe essa informação do cérebro e faz como é que se fala? Cria um fluxo, né, de informações para frente, para trás e vai interagindo, né, com isso. Bom, eu acho que nesse sentido a gente explicou um pouco melhor as relações das comunicações através do mente a mente. Agora, o que falta explicar, pelo menos nesse primeiro bloco, Tata, é como você faz para sintonizar, vamos usar sempre essa palavra, né? Sim, sintonizar consciências de alto nível. Porque, é claro, se você não está bem, a sua vibração, você emite vibrações de baixa frequência, você está em baixa frequência e fatalmente você vai sintonizar inteligências de baixa frequência. Portanto, o que vem daí pode ser complicado, pode até piorar a tua situação nesse sentido. Agora, se você faz um trabalho, faz exercícios, muda seu padrão de pensamentos, tenta elevar seu pensamento e tenta melhorar sua condição vibracional, a chance de você sintonizar alguém com uma consciência mais elevada, né? Mais aprimorada, é muito maior. Então, o apelo que a gente faz nesse sentido é o seguinte: olha, não se deixe levar por qualquer coisa. Revise muito bem seus pensamentos e caso você queira se deixar levar por essa experiência do processo de comunicação mente a mente, que é um fato e ocorre a todo instante, simplesmente cuide do seu estado emocional, né? Procure estar sempre bem, procure elevar seus pensamentos de qualquer maneira, a qualquer custo, porque quando eu falo isso, eu tenho a total noção de que no nosso mundo, na nossa cidade, na vida que a gente leva, não é nada fácil. É barulho, é problema, é questão de dinheiro, é questão de conta, é questão de família, é questão de doença. Ainda que a gente já tenha dito em programas passados que se você eleva teu pensamento, se você consegue enxergar as coisas fora da zona de conflito, você já elimina uma boa parte dessas questões. Pode estar o barulho que for, pode estar o problema que pode estar acontecendo ali ao teu redor, você já não encara como problema, você já vai encarar como desafio. Isso já te liberaria para uma camada mais nobre em termos de vibração. E provavelmente você sintonizaria consciências mais inteligentes, consciências mais desenvolvidas. Tá certo? Eu digo, Beto, que não só pensamentos, mas atitudes e comportamentos também, né? Claro. Às vezes as pessoas têm atitudes tão negativas, né? Pensamentos tão negativos que acabam também chamando, né? Acabam atraindo essas consciências também de vibração inferior, não é isso? Exato, Tata, é isso mesmo. Você pegou bem aí o espírito da coisa. E é basicamente isso, pessoal. Então, nesse bloco a gente conseguiu, acho que, fechar aí o raciocínio sobre o processo de comunicação mente a mente. Ele é um fato, não adianta quererem ignorar, mas ele está presente e, olha, 90% das vezes a gente lamentavelmente dá vazão, permite que isso aconteça e nós, então, efetivamente somos influenciados praticamente o tempo todo. E se a gente não cuida do nosso estado emocional, Tata, o nosso comportamento deixa realmente a desejar nesse sentido e a gente acaba realmente se enfiando ainda em mais problemas, ainda com mais doenças e assim por diante. É verdade. Hora da aguinha, por favor. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e o Universo. Até já. Até já, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e o Universo.
Beto, vamos retomar o Oi, assunto sobre os médiums, né? Porque tiveram perguntas passadas, né? A respeito desse tema, lembra? Bem lembrado, Tata. Em programas passados a gente abordou rapidamente esse tema, né? É verdade. E as pessoas fizeram perguntas e a gente não pôde respondê-las porque os programas seguintes já eram sobre outros assuntos. Bem lembrado. Então tá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Conceitualmente, Tata, a palavra médium representa aquele indivíduo que teria o dom ou a capacidade de se comunicar com o mundo invisível, né? Com os mortos, seja lá como for. Mas na realidade, essa nomenclatura ela não deveria ser aplicada dessa forma, justamente porque essa capacidade de comunicação ou de recepção de ideias, né, de seres que já não estão aqui, já habitam outras seções dimensionais, essa capacidade é inata do ser humano. O que diferencia vamos colocar entre aspas, um médium de uma pessoa comum é o fato de que o médium acredita piamente que ele pode fazer isso. Então ele é uma pessoa crente naquilo que naquela capacidade que já é inata, né? Dele, né? Agora, a pessoa comum ainda tem dúvidas. Eu cansei de ver, você também, né? Quando a gente frequentava ali centros espíritas, tal, fazia algum tipo de trabalho ou estudo, e a gente percebia as pessoas que estavam naquele tal de desenvolvimento mediúnico, né? Terminada a sessão, terminada ali o momento em que a pessoa deixava uma comunicação fluir através dela, virar para aqueles que estavam monitorando o trabalho e falar assim: mas eu não sei, será que fui eu mesma? Então aquele conflito danado. Então a preparação de um indivíduo como esse para ser um canal de comunicação, ainda que isso não fosse praticado como deveria ser nessas doutrinas, né, espírita, enfim, seria o de suprimir os conflitos naquela pessoa para que realmente ela pudesse ter condições de acreditar naquilo que ela está ouvindo, né? Então, o processo mente a mente, ele tem como principal elemento a crença. Você tem que se aliviar do conflito de não acreditar que você é capaz disso. Esse tipo de estudo, Tata, esse tipo de excepcionalidade do ser humano, né? Essa capacidade extrasensorial do ser humano, ela foi largamente, profundamente estudada pelo Frei Albino, né? Como a gente já aqui cansou de dizer. Frei Albino cansou de realizar testes, cansou de realizar estudos e provou que o ser humano tem capacidades extrasensoriais inigualáveis, né? Indescritíveis muitas vezes. E são chamadas extrasensoriais porque os sensores, os 5 sentidos que nós temos que atuam comumente, né? O olfato, o ouvido, a visão, o tato, enfim, esse tipo de coisa. Então, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, o nosso mental, acoplado ao cérebro, é capaz de fazer uma série de outras percepções. E uma delas, a mais incrível delas, na minha opinião, é justamente essa, de recepcionar pensamentos, né, que vem na forma de onda o tempo todo, e nós processarmos eles, muitas vezes achando que são ideias nossas. Então, agora, vagarosamente, a gente começa a discutir um ponto muito interessante, que são as intuições, né? As intuições, o que seriam? Seriam pensamentos recepcionados por nós, não necessariamente gerados dentro de nós, tá certo? E que tem uma origem externa, como eu já fiz supor, e que acabam por nos orientar em algum assunto, nos sugerir alguma ideia, nos fazer desistir de alguma coisa, como muitas vezes acontece, né? Então, por exemplo, sabe aquelas catástrofes, acho que a mais terrível delas, que sempre ganha os noticiários de forma bastante ampla, é a catástrofe aérea, quando um avião cai. E aí você sempre encontra, né, nos noticiários aquelas pessoas que estavam para embarcar, mas alguma coisa disse para elas... Os impediu, né? Os impediu no exato momento. Então ela falou que ouviu uma voz e aquilo foi tão forte que ela acabou não embarcando. A gente pode até entender que aquela voz que falou forte com aquela pessoa foi um ser que está em outra dimensão e que tem uma ligação qualquer com aquela pessoa, por algum motivo, não importa qual agora, e que realmente, prevendo o que iria acontecer, tendo em vista o que iria acontecer, avisou para que ela não embarcasse.
Tá certo? Uma vez que a gente toma como ferramenta primordial no nosso dia a dia o livre-arbítrio, pode ter acontecido aquela pessoa ter escolhido viajar naquele dia através da sua livre escolha, né? Mas não seria o momento apropriado para ela, vamos dizer assim, desencarnar, interromper a missão dela aqui. Então ela foi avisada por uma outra entidade, tá certo? Muita gente pode estar até meio que pirando agora com o que a gente está falando, por entender que então todo mundo tem esse privilégio de ser avisado, alertado quando alguma coisa ruim vai acontecer, ou para te tirar de uma situação mais conflitiva, mais problemática. Aí eu digo para você que, infelizmente, isso acontece mais com as pessoas que se colocam numa condição mais especial, que se colocam numa condição de pensamento mais elevado, que se colocam com menos conflito, que tentam enxergar a vida de uma outra maneira, e isso me remete à questão da iluminação, né? Que a gente também já tocou rapidamente nesse assunto aí em programas passados. E a iluminação, minha gente, nada mais é do que o fato de você apanhar dessa vida o suficiente para começar a enxergá-la de uma outra maneira. Chega um momento em que você passa a interpretar tudo que acontece com as pessoas e com você também como algo não aleatório. Você sai do papel de vítima, né? Para de se sentir a bola, né, da vez, né? O alvo sempre, para ser um elemento que compõe a dinâmica de uma civilização, a dinâmica de uma raça, sendo mais um elemento que pode colaborar positivamente ou não. Então você sai do papel de vítima e passa a ser o verdadeiro ator dessa situação, né? Dessa empreitada que a gente chama de saga da raça humana, né? É verdade. Então é isso. E essa mudança de percepção da sua própria existência e da existência dos outros te coloca num nível diferenciado. É incrível como a partir dali você consegue enxergar a vida de outra maneira, você enxerga as pessoas de outra maneira. Aquelas que te irritavam já não te irritam mais, porque você entende que aquilo faz parte do processo natural de aprendizado daquela pessoa. Aquilo não te incomodando mais, pensa comigo, você passa a ser uma pessoa mais feliz, porque você passa a estar menos irritado com isso, você passa a se incomodar menos com as coisas que aparecem. É claro que muitas vezes essa pessoa, mesmo a iluminada, ela tem que desligar a televisão, né? Porque se ela por acaso sintonizar num noticiário, ela vai ficar enlouquecida, é capaz dela declinar da iluminação dela justamente pelo fato de que um noticiário hoje é só desgraça, é só problema, se noticia muito pouco as coisas boas, né? Enfim. E para piorar a situação, né, Tata, estudos recentes aí colocam que a memória humana, por exemplo, ela é muito mais apta a segurar os eventos ruins, né, do que os eventos bons. Se eu te pedir para você listar 10 coisas boas que aconteceram com você, você não consegue me dar 3. Mas se eu te perguntar quais as coisas ruins que aconteceram com você, você me dá, ao invés de 10, você me dá 20. E infelizmente esse é um problema, porque nós estamos viciados nisso. Se a gente conseguir alterar essa condição e lembrar, por exemplo, mais das coisas boas do que as ruins, provavelmente o nosso estado mental e físico vai ser outro, vai ser mais elevado. E daí vem voltamos a falar da comunicação mente a mente, porque nesse estado mais elevado eu tenho condições de me comunicar melhor, ou seja, de receber as informações de seres mais elevados. É verdade. Tá certo? E existem, acreditem no que a gente está dizendo aqui, quando a gente afirma que existe uma espécie de hierarquia. Essa hierarquia não é uma hierarquia organizacional, como a gente está acostumado a ver por aqui. Essa hierarquia ela é natural, ou seja, os mais evoluídos habitam dimensões mais distanciadas da nossa. Quanto mais evoluída a criatura é, mais distanciada ela está em termos de dimensão. Sim. Ela habita uma dimensão cuja frequência é muito mais alta e se identifica perfeitamente com ela. Ao passo que aqueles que têm uma vibração mais baixa, que tem e por ter essa vibração mais baixa, isso significa dizer que ele tem uma evolução menor. Sim. Naquele momento ainda, ele, quando desligado do corpo físico, ele vai estar habitando uma dimensão paralela muito próxima à nossa dimensão aqui de vida encarnado, né? De vida com corpo físico. Então, basicamente isso. Filosofia, a nossa van filosofia prega mais ou menos o seguinte, que
O corpo físico serve, entre outras coisas, para expressar temporalmente a nossa consciência. A nossa consciência, segundo a nossa filosofia, vamos dizer assim, ela é algo eterno, também acreditamos nisso. Agora, para ela se expressar temporalmente, ou seja, para ela deixar a sua contribuição num determinado plano, ela precisa estar acoplada a um corpo. Por isso, então, existe toda essa análise, né, que a gente faz sobre a capacidade que nós temos de receber informações de fora, de atuarmos positivamente ou negativamente conforme essas influências, né? Porque existem influências boas e influências ruins, como vocês já podem imaginar, né? Tudo depende do estado em que a gente consegue se colocar. O resumo da ópera é mais ou menos o seguinte: se você consegue fazer uma mudança em você, ainda que seja de maneira forçada num primeiro momento, o que você vai colher depois é só o melhor. Porque na medida em que você se força a enxergar o mundo de maneira diferente, uma hora qualquer você consegue enxergar o mundo de maneira diferente espontaneamente. E isso te coloca num nível vibracional diferente. O que, por sua vez, te comunica com seres em outras dimensões, num nível vibracional também diferente e muito maior do que o seu. E isso propicia intuições boas, ideias excelentes, atuações excepcionais e daí para frente. Não tenha dúvida. Não é? É verdade. Tudo depende de nós, né? Tudo depende de nós. Por isso que temos o livre-arbítrio, né? Exatamente. O famoso livre-arbítrio. Exatamente. Né? Você pode escolher fazer isso que eu acabei de dizer, ou simplesmente levar a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Que nem diz a música. Uhum. Aí seja lá o que Deus quiser. Aí, infelizmente, eu não posso concordar com isso. Eu acho que a coisa não funciona assim. Temos que sair do automático, Exatamente, né? Tata. Então, a existência, por isso, né, de um programa como o nosso, não que a gente seja, como eu já disse aqui outras vezes, a última palavra em evolução, mas a gente traz aqui para vocês e compartilha coisas que nós vivenciamos, estudamos, Exatamente. Aprendemos e vimos aplicada à nossa vida que funciona. E que é possível, e né? que traz Todos toda mudarem. uma mudança. É verdade. E que traz uma melhora considerável Não tenha dúvida. na forma de viver e te proporciona uma evolução verdadeira, né? Concreta. Exatamente. Né? Então, por conta disso, né, Tata, que a gente faz esse esforço aí diário de trazer essas informações, né? para vocês. Compartilhar com todos vocês, né, que é possível sim mudar, né? É verdade. E sair do automático e ter o equilíbrio, né, da emoção e razão, não é verdade? Coisa difícil hoje em dia, né, Tata? Muito, muito. Mas é possível. Mas é possível, sim. Possível. É possível, sim. Né? Com certeza, somos provas absoluta. disso. Claro, somos provas. Né? E somos prova, e é por isso que nós estamos com certeza, aqui. Compartilhando. Este programa está sendo transmitido numa quinta-feira, não é isso? É verdade. Quinta-feira, dia 4, né? Dia Perfeito. 4 de maio. Dia 4 de maio. Uhum. Muitas vezes não é de bom tom, mas eu acho que é importante os nossos ouvintes também saberem que graças ao sucesso do programa Nós e o Universo, aqui na Trianon, também na Rádio Mundo Brasil, onde ele é transmitido em outro horário, nós estamos também, a partir de hoje, na Rádio Mundial, tá certo? Verdade. Na Rádio Mundial FM e AM, transmitindo ao vivo às 7h30 da manhã. Sim. E também pelo Facebook, tá certo? Então vocês que gostam de não só ouvir, mas ver também, vocês vão ver a gente sem voz, afônicos, falando e transmitindo o programa ao vivo às 7h30 da manhã também pela Rádio Toda Mundial. Quinta-feira, né? Eu digo isso porque muita gente às vezes tem dificuldade de sintonizar o AM e às vezes o FM é um pouquinho mais fácil. Então é uma questão às vezes de ajustar e mudar, né? Às vezes não tem um notebook perto, né? E aí de repente fica mais fácil sintonizar o FM. Tem em termos de horário também, né? Tem pessoas que não podem nos ouvir às 9 horas, às 13 horas, mas pode nos ouvir também às 7h30 da manhã. Perfeito. Então é isso aí. Estreamos hoje então na Rádio Mundial às 7h30 da manhã e a gente vai estar uma vez por semana lá, todas as quintas, às 7h30, conforme já foi dito. Mais informações lá no nosso site, né, Tata? Manda lá o endereço. Exatamente, o site www.noseuniverso.com.br. É tudo junto, sem acento. E através do WhatsApp 11 994 24 2742. Tá certo? Então aí, até amanhã, Beto, com mais um programa Nós e Universo. É isso aí, Tata. Até amanhã, pessoal. Um abraço, se pessoal. Deus Beijão quiser. para Tchau, todo mundo. tchau. Até mais. Tchau, tchau.